melhor programação. Se liga. Momento de meditação. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eclesiastes 7:3. Quando a tristeza vem sob o poder da graça divina, ela tem um múltiplo ministério em nossa vida. A tristeza revela profundezas de nossa alma que não conhecíamos, bem como capacidades, experiência e serviço que ignorávamos. O sofrimento é o arado de Deus que resolve as profundezas da alma para que ela possa produzir mais abundante colheita. Num mundo decaído, o sofrimento desprovido, porém, do desespero, é um instrumento escolhido por Deus para nos revelar aos nossos próprios olhos. É na hora da luta, da dificuldade, que às vezes nos sentimos mais dispostos a usar toda a nossa capacidade em servir a Deus e ao próximo. Ninguém é grandemente usado por Deus sem antes ser quebrado. É o sofrimento que faz dilatar a alma. Rádio Viva, o melhor de Deus pra você. Agora na Rádio Viva, entrevista e bate-papo. Apresentação, André Vitói. Olá, muito boa tarde para você, sintonizado e conectado aqui na Rádio Viva. Deus abençoe pela sua audiência. Mais um sábado que estamos aqui de volta para o nosso programa de entrevistas e bate-papo. Neste sábado, dia 4 de agosto de 2018, eu tenho o prazer e a honra de entrevistar mais uma vez os nossos amigos parceiros, Dr. Carlos Magalhães e também o Dr. Francisco Tenório. É muito importante você participar com a gente, você estar conectado e divulgar esta programação. Por isso, vai lá, divulgue para os seus amigos do Facebook, do Twitter, do Instagram, para estarem sintonizados com a gente. De que forma? Acessando o nosso site radioviva.net.br. Eu vou um rápido intervalo e na volta eu já entro com a nossa entrevista do dia. Não saia daí. Hoje nosso assunto é sobre cristofobia. E aí, já ouviu falar sobre cristofobia? Então, não desliga o seu radinho, porque daqui a pouquinho nós vamos conversar mais sobre este assunto tão importante para os nossos dias. Viva a vida! Viva feliz! Você sabia que você pode ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus ou até em seu carro? Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça! O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Nunca sabemos quando um assalto pode acontecer. Estamos sempre vulneráveis a esse tipo de ação. Mas caso ocorra, mantenha calma, não reaja em nenhuma circunstância. Sua vida vale mais do que uma luta corporal. Procure não carregar objetos de valor, grandes quantias de dinheiro ou cartões de crédito, se não houver necessidade. Para se sentir mais confortável, observe atentamente as pessoas em atitudes suspeitas próximas ao local que você está. Evite lugares sem iluminação e com pouco movimento. Rádio Viva! O SUS está promovendo a campanha de vacinação contra a gripe. É só uma picadinha de leve para deixar sua imunidade mais forte. Febre, tosse, dor na garganta, dor de cabeça. Ninguém quer sentir aqueles sintomas tão indesejados de uma gripe, não é mesmo? Em casos graves, pode causar falta de ar, febre por mais de 3 dias, dor muscular intensa e prostração. A vacinação é essencial para manter a gripe longe. Proteja a sua saúde, a sua vida em primeiro lugar. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá ouvindo. Rádio Viva, o melhor de Deus pra você. Entrevista e bate-papo. Apresentação, André Vitói.
Olá, graça e paz, André Vitória de volta aqui no quadro de entrevistas aqui na Rádio Viva e também pelos canais parceiros que estão em rede conosco. Hoje, mais uma vez, iremos conversar com os nossos amigos Dr. Francisco Tenório e também Dr. Carlos de Castro Magalhães. Dr. Francisco Tenório, advogado, membro da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro e autor do livro Direito das Igrejas. E o Dr. Carlos de Castro Magalhães é advogado também, presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, no bairro Imperial de São Cristóvão, sócio do escritório de advocacia Castro Magalhães na Tijuca, Rio de Janeiro, e editor dos programas O Povo da Justiça e Cristofobia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse projeto aí, o Cristofobia. Graças e paz, Dr. Carlos. Graças e paz, André, é uma alegria estar hoje aqui no seu programa, compartilhando com essa audiência tão seleta e tão acompanhadora, né, de sua rádio. Doutor Francisco Tenório, graça e paz, querido, seja muito bem-vindo. Graça e paz, André, é uma alegria estarmos aqui e avisar aos ouvintes, viu? A entrevista de hoje está anunciando que vem aí mais um campeão de audiências com o nosso amigo Carlos. Com certeza, doutor Carlos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o seu projeto, né? O programa Cristofobia. Mas antes precisamos entender, né? O que é cristofobia? Cristofobia é uma palavra que designa todo aquele movimento de perseguição, de medo de expansão do cristianismo, ou de medo da vivência dos próprios valores cristãos, ou de medo da pregação das palavras de Cristo, ou seja, medo do Evangelho. Não só um medo no sentido pessoal, mas principalmente aquele tipo de medo que leva as pessoas a terem uma atitude de desrespeito ao cristão e de repressão ou desgosto ou de supressão também da pregação e da vivência e das práticas evangélicas. Nós vemos vários tipos de fobia. Um dos assuntos em destaque que muito se fala hoje é a homofobia. Agora, doutor Tenório, por que a cristofobia é pouco falada aqui no Brasil? Principalmente nas mídias, né? Bom, André, o que eu observo com relação à questão da perseguição aos cristãos no Brasil é que não é uma perseguição generalizada, mas é um ataque de alguns grupos para tentar depreciar a imagem do cristão evangélico conservador e também do cristão católico conservador. Por quê? São grupos que querem impor os seus conceitos dentro das nossas igrejas, tá? Então isso acontece tanto no meio evangélico quanto católico. Eu, conversando com um amigo padre, ele me falou que é um problema terrível porque grupos liberais querem obrigar a igreja, e tanto católica quanto evangélica. Ele me falou na realidade da diocese dele, mas isso se aplica também nos segmentos evangélicos, que a igreja aceite valores contemporâneos que não fazem parte da doutrina cristã, como por exemplo o reconhecimento das uniões homoafetivas, ou então o reconhecimento daquela ideia ecumênica de que a salvação se dá por qualquer religião, quando a Bíblia ensina que só Jesus é o caminho para a salvação. E aí esses grupos batem nos cristãos que são conservadores e cristocêntricos, biblicocêntricos, vamos chamar assim, porque defendem esses valores. A grande mídia hoje trata como se fossem condutas normais, e da maioria da população, condutas que são minoritárias e a maioria da população não aceita, não concorda. Respeitamos, como cidadão, cada um faz o que quer da sua vida desde que não prejudique o outro, mas deixar promover certas condutas em detrimento dos nossos valores não dá. Aí nós queremos voz também. Doutor Carlos, a gente vive de uma forma velada, vamos dizer assim. No Brasil existe a cristofobia? Existe, sim, de uma forma velada. Por quê? Na verdade, esse medo que se tem contra o cristão, esse medo ao cristão que é propugnado pelas correntes, e aqui vamos ser claros, que é propugnado pelas correntes do marxismo cultural,
que estão encasteladas na mídia, que estão encasteladas na indústria cultural, esse medo ele é estimulado por elas, porque elas têm como objetivo destruir o nosso padrão ético civilizacional que tem origem judaico-cristã. Então a cristofobia ela é alimentada. Toda a atitude de defesa da fé cristã nos seus conceitos mais genuínos, toda a atitude ela é colocada como uma atitude pela mídia, como uma atitude radical, como uma atitude perniciosa. Nós tivemos o exemplo recente nas eleições norte-americanas, em que o candidato Trump havia feito uma defesa no encontro cristão, havia feito uma defesa dos valores familiares e cristãos. E uma repórter da Rede Globo, num jornal matutino, falou que aquilo deu um medinho, deu um medo nela ver o Donald Trump falando aquilo, porque aquilo era intolerância e radicalismo. Ora, não é intolerância e nem é radicalismo o sujeito defender a doutrina cristã. E ela, em seguida, e outros repórteres também comentando até um programa televisivo de um canal fechado de todo domingo à noite, um programa 4 sujeitos que ficam lá em Nova York falando das notícias. Esses sujeitos falaram que ele era como um radical islâmico, e eles comparam os cristãos ao radicalismo islâmico. Eu só pediria para eles me mostrarem então os cristãos que estão explodindo bombas por aí, que estão se explodindo, porque o que eu sei é que quando uma pessoa entra numa igreja cristã, ela vai receber um abraço. Se ela tiver fome, tiver passando fome, é possível que o vizinho cristão dela não vá lá entregar uma cesta de bombas, mas vai entregar uma cesta básica. Mas o discurso que é passado na indústria cultural, das novelas, é um discurso de que o cristão é um sujeito radical, medonho, apavorador, intolerante, quando na verdade o que nós vemos é justamente o oposto. Então, o que é cristofobia? É justamente esse medo alimentado pela esquerda cultural, friso aqui. Agora, o doutor Tenório, qual que é o perigo que nós vivemos no Brasil de uma cristofobia, vamos dizer assim, velada? André, o meu maior medo é a questão de estigmatização do segmento cristão conservador, e aí tanto cristão católico quanto evangélico. Por quê? Para segmentos cristãos liberais, igrejas que, por exemplo, toleram ou aceitam abertamente uniões homoafetivas, igrejas que têm aquele discurso ecumênico de que qualquer religião pode salvar, esses não sofrem nenhum tipo de perseguição. E infelizmente a grande mídia em alguns casos tem estigmatizado para mostrar como se eles estivessem certos e nós errados, quando na verdade, para aquele que se diz cristão, a regra de fé é a Bíblia. Então eu não posso enxergar um grupo cristão como correto se ele tem alguma conduta contrária ao que diz a Bíblia. Da mesma forma que eu não posso enxergar como correto um grupo islâmico que tem condutas contrárias aos ensinamentos do Alcorão. Temos que deixar isso claro. Uma outra questão importante também é porque falam muito do radicalismo, mas uma coisa é você ser radical no sentido de ter uma convicção de opinião e não abrir mão dela, não negociar valores, Esse é um cristão conservador firme na sua fé. Agora, outra coisa é ser o radical, quando eles chamam de radical, na verdade, grupos que são terroristas fundamentalistas. E aí eu vou dar um exemplo, Se você enxerga o Ku Klux Klan dos Estados Unidos, que era um grupo que se dizia cristão e matava em nome de Deus, se você enxerga ele como cristão, você também vai enxergar o Estado Islâmico como muçulmano, quando na verdade não é. O grupo do Ku Klux Klan, embora ele tivesse lá alguma coisa de usar cruzes e tal, ele não tinha nada de cristão, porque ele praticava a violência e o ódio que o cristianismo condena,
tá? Nós temos que lembrar isso para podermos também taxar, porque eu vejo também às vezes a perseguição vindo porque nós atacamos ou julgamos de maneira errada outros grupos, taxamos todo muçulmano de terrorista e não é bem assim. Mais alguma colocação? Tem sim. Essa questão do... Só para arrematar a questão final, o Ku Klux Klan não era um grupo cristão. Na verdade, o Ku Klux Klan era um braço do Partido Democrata. Porque o Partido Democrata americano, no início do século XX e durante toda a sua história, até durante o próprio século XX, ele foi um partido racista. Ele foi contra a abolição da escravatura no século XIX e no século XVIII e XIX, e o Partido Democrata ele também foi o partido que fundou a Ku Klux Klan, além de apoiar as principais medidas de apoio ao aborto, porque o histórico do apoio político ao aborto nos Estados Unidos não era para o aborto do negro, da mulher branca. Não era o apoio ao aborto da mulher branca, era o apoio ao aborto das mulheres negras. Para quê? Para diminuir a população de negros nos Estados Unidos. Essa é a origem, o fundamento histórico do apoio do Partido Democrata nos Estados Unidos ao aborto é o aborto de negros, para impedir a expansão da população negra nos Estados Unidos. E por que eles têm essa medida de controle racial e também essa medida de apoio a princípios não cristãos, como a perseguição à raça, como também o apoio ao aborto nos Estados Unidos? Porque justamente o Partido Democrata norte-americano foi o partido que mais esteve sob a influência da esquerda. Um dos fundadores do socialismo, Hegel, todo o conceito de ética contra o qual ele trabalha, ele faz uma crítica a um conceito de ética que é um conceito bíblico. A ética que você vai encontrar sendo criticada por Hegel nas suas obras vai ser a ética bíblica. Uhum. Então, e que vem a ser justamente a ética do cristianismo bíblico e do cristianismo evangélico. Então, é natural, é um desenvolvimento natural do esquerdismo na sua vertente cultural que eles se voltem contra o cristianismo, porque o conceito de ética que eles querem destruir na nossa sociedade para implementar uma ética de esquerda é o conceito bíblico que nós trazemos, o conceito cristão. Então, para fazer isso, eles estimulam o medo entre a população, eles estimulam o medo contra os valores cristãos e contra a postura cristã. Né? Então, o programa Cristofobia, ele, além de trazer realmente a perseguição em outros países, são 9 tipos de perseguição que nós podemos encontrar hoje no mundo. Ele também vai buscar trazer para a nossa realidade. Por que se estimula tanto medo contra o cristianismo aqui? Por que como o colega Dr. Tenório expôs, por que a mídia procura estigmatizar o cristão dessa maneira? Nós vamos trazer tudo isso a debate, discutir e tratar desses temas. Mais alguma colocação, doutor Tenório? Basicamente era essa colocação, André, apenas reforçando o seguinte: nós, cristãos conservadores, ainda, e eu digo ainda, lamento isso, mas se dá por conta da omissão do nosso povo. Nós ainda somos maioria. E não vamos deixar de ser a maioria da população se nós não nos acovardarmos e voltarmos a valorizar os nossos valores cristãos tradicionais, voltarmos a valorizar a formação dos nossos filhos, cobrar das escolas, quando nós vemos algum comportamento ou atividade contrária aos nossos valores morais, cobrarmos da escola uma mudança na forma de ensinamento, passarmos a
cuidar e pregar com veemência aquilo que nós cremos, sem aquela ideia do cada um de acordo com o que Deus tocou no coração, ou todo caminho leva a Deus. Não, nós temos que ser enfáticos. Agora, o debate, a nossa guerra está não contra a carne nem contra o sangue, mas em termos espirituais. E como isso se materializa? Através do argumento. Nós temos que ter bons argumentos, conhecer mais da palavra de Deus e sabermos nos expressar melhor para, num debate, conseguirmos provar para aqueles que hoje nos estigmatizam como pessoas radicais, retrógradas e tudo mais, conseguirmos convencê-los de que a nossa opção de vida pelo cristianismo conservador é muito melhor, que defender os valores tradicionais da sociedade é muito melhor do que essa coisa contemporânea e liberal moderna que está por aí. Muito bem. Dr. Carlos, o que esperar? Só um pouquinho para deixar a gente curioso, o que esperar deste programa que vai se iniciar dentro de alguns dias aqui na Rádio Viva e para vários canais parceiros. O que esperar? Como que vai ser esse projeto desse programa Cristofobia? O que nós pretendemos trazer de conteúdo são notícias de agências missionárias, de órgãos de direitos humanos, que nós temos acesso a essas notícias, e são órgãos internacionais, tanto agências missionárias quanto órgãos de direitos humanos de alcance mundial. Nós vamos trazer as notícias que eles coletam, nós vamos trazer para a língua portuguesa e para o público da Rádio Viva, né? E além disso, nós vamos receber denúncias. Nós teremos um canal, o programa terá um blog, nesse blog haverá um canal em que o ouvinte poderá denunciar perseguições que esteja sofrendo. E nós vamos dar o devido trato a essas denúncias. E além disso, nós vamos ter discussões teóricas. Nós trouxemos aqui essas notícias nesses breves comentários sobre o Partido Democrata, sobre a Ku Klux Klan, sobre o trabalho de um dos teóricos da esquerda, o Hegel. Então nós vamos trazer também conteúdo, substância, para fazer o que o doutor Tenório disse. Nós precisamos de argumento. Então eu creio que já parou a época dos conservadores se defenderem o conservadorismo apenas por um discurso vazio. Eu creio que a defesa contra a cristofobia deve ser substancial, deve acarretar uma responsabilidade de estudo de quem a faz, a defesa de quem faz essa defesa contra a cristofobia. Nós devemos desenvolver uma capacidade de estudo, por isso nós também temos contato com muitos estudiosos do tema, não só do tema específico em si, mas muitos estudiosos desse movimento de que procura colocar a sociedade contra o cristão. Nós buscamos fazer um exame do DNA desse movimento, encontrar também as suas origens, ver de onde ele vem, ler os autores deles, construir. Nós vamos falar muito no nosso programa sobre a chamada Escola de Frankfurt, que foi a chamada Escola de Stuttgart, a Escola da Decadência, perto da Escola de Frankfurt, que é chamada muito como a Escola da Decadência, porque ela produziu uma série de teóricos que buscaram realmente destruir os nossos valores cristãos. Então o nosso programa ele vai buscar ser isso, sem ser muito elitista ou pernóstico. Nós não vamos usar palavras difíceis, nós não vamos citar nomes complicados, nós vamos buscar fazer tudo com clareza para que o ouvinte saiba como as coisas chegaram a esse ponto, como o que leva um jornalista a falar mentiras contra o cristão médio, que é o que nós vemos acontecer hoje, né? Então nós vamos dissecar todos esses temas. Nós vamos, assim como o médico legista abre um cadáver e descobre como o cadáver foi morto, nós vamos buscar fazer o nosso programa também.
Então você que ouve a Rádio Viva, se prepare porque estaremos nas nossas redes sociais trazendo mais informações sobre a estreia deste programa na apresentação do Dr. Carlos. Cristofobia, rapaz, vai dar pano pra manga e eu já, como dizia um amigo meu, já estou vendo, estou tendo a visão. Dr. Carlos de Castro Magalhães, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso quadro de entrevistas na Rádio Viva. Eu que agradeço começar essa parceria com a Rádio Viva, esse projeto com vocês, para mim é uma honra, é uma rádio muito bem recomendada, nós sabemos que tem uma audiência bastante seleta também, com profissionais qualificados, empreendedores de ponta que conhecem e que sabem o que estão fazendo, então terem me admitido ao seu quadro de programação já é uma grande alegria e honra. Nós ficamos agradecidos. Doutor Tenório, mais uma vez obrigado, Deus abençoe. Que Deus abençoe também, André e amados ouvintes. Foi uma alegria estarmos aqui com vocês e eu espero que esse programa do Cristofobia venha a ser um campeão de audiências aqui pela Viva e também pelas emissoras parceiras, viu? Forte abraço a todos e deixar já nossos contatos, tá bom, André? Nas redes sociais você pode nos seguir curtindo nossa fanpage Somos Todos Tenório, ou então acompanhando, postando com a nossa hashtag Somos Todos Tenório, nosso WhatsApp DDD 21 981058078. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço. O nosso muito obrigado a você, sempre sintonizado, conectado com a gente pelo site, pelos aplicativos e também pela nossa fanpage e pelo nosso Instagram. Que Deus te abençoe, um grande abraço. Segue-nos no Instagram, curte a nossa página Rádio Viva lá no Facebook e também acesse o nosso site radioviva.net.br. Um abraço do seu amigo André Vitói. Que Deus te abençoe. Você ouviu na Rádio Viva Entrevista e Bate-Papo com André Vitói.